Boa tarde, queridos colegas. Nosso objetivo hoje, como está projetado aqui na tela, é trabalhar sobre o perfil da liderança estratégica, né? Estão estranhando alguma coisa? Não. O óculos. Não, de fato, de propósito, eu coloquei o óculos porque o trabalho do líder tem que ser um trabalho transparente, olho no olho, né? Uma coisa é você olhar para cima e tal, outra é olhar no olho do meu presidente aqui, dialogar com ele, aprender com ele, enfim. Nós como líderes temos como ponto de partida esse trabalho, né? Pessoal, nosso trabalho é pessoalizado. E a colocação desse óculos escuro realmente foi de propósito para provocar essa ilustração, né? É falta de colírio. Não é falta de colírio. Não, já dizia São Raul Seixas, quem não tem colírio usa óculos escuros. Como vocês podem ver, nós temos aqui na tela o perfil do líder que podemos estabelecer em diversos tipos de classes ou categorias, e eu estabeleci aqui, pelo tempo que nós temos, pelo menos 3. O primeiro perfil, como vocês estão vendo, é o pessoal. O segundo perfil é o atitudinal, que tem a ver com atitudes, e o último é o perfil mesmo de ação operacional e de liderança em si. Então nós vamos trabalhar com esses 3 perfis. E coincidentemente acabei conseguindo selecionar 9 itens para cada um deles, e que vamos procurar resumir aqui para vocês, de modo que possamos ter condições de, enfim, avançar mais e ter novos desafios pela frente, e sair daqui colocando em prática talvez alguma coisa que a gente não está colocando em prática. O primeiro perfil que nós temos é o perfil pessoal. E no perfil pessoal, um dos pontos essenciais que nós precisamos, agora sim eu vou colocar um óculos transparente, né? Um dos pontos essenciais que nós precisamos é nós termos, como está escrito aqui, conhecimento do nosso perfil e das nossas limitações. Quem sou eu? Esse é um grande ponto essencial a nós trabalharmos. Quais são as minhas limitações? Nós muitas vezes como líderes somos convidados a trabalhar e imediatamente vamos ao trabalho. Tem que fazer, vamos fazer. Se tem que empreender, vamos empreender. Se tem que criar, vamos criar. E por um longo tempo dando palestras sobre técnicas de liderança, descobri que antes era preciso conversar com o líder e mostrar que o líder deve ser líder de si mesmo primeiro, para poder depois liderar. Deve ser primeiro liderado por alguém, depois ser líder de si mesmo e depois poder caminhar. Então, qual é o seu perfil de personalidade? Qual é o seu perfil de temperamento? Tem inúmeras maneiras, de descobrirmos isso. Ao final da nossa colocação, eu vou apresentar para vocês um inventário bem simples. Existem perfis profissionais. Quando eu estava na minha formação como coach, a gente trabalhou e recebi certificação em 3 tipos de inventários para a descoberta e autodescoberta. Um perfil pessoal, que a gente utiliza um teste usado inclusive pela Força Aérea Americana, chamada DISC, e o resultado, para você ter uma ideia, dá 66 páginas depois de você responder 28 itens. 66 páginas. O Lucas fez, né? O Lucas está na nossa equipe aqui, a nossa equipe fez. A gente tem inventários para descobrir as competências que a gente tem disponíveis, inventário para descobrir a inteligência emocional, enfim, há muitos tipos de inventários, a MBTI, etc. Mas hoje eu vou trazer para vocês ao final um inventário mais simples, mas que já dá um retrato bom para você descobrir os seus impulsores. Eu preciso me conhecer como líder. Eu necessito. Se eu tenho um temperamento, vamos usar aqui a figura dos temperamentos, se eu tenho um temperamento, digamos aí, calórico, né? Chamado sanguíneo, eu tenho que entender que eu vou avançar muito e as pessoas poderão ficar
machucadas com aquilo. Se eu sou melancólico, eu posso não desenvolver muitos projetos, vou ficar meio no cantinho. E se eu for colérico, vou ser um líder muito crítico, muito azedo. A cor preta vai ser a preferida minha, porque é a cor do luto, a cor da derrota e assim por diante. Enfim, eu preciso me conhecer. Se você não fez ainda um teste, um inventário para conhecer a sua personalidade, o seu estilo de líder, eu sugiro que você faça isso. Hoje nós vamos fazer um pequeno que vai te ajudar, né? E conhecer as limitações. Nós, como líderes, temos limitações. E mais à frente eu vou falar para vocês sobre burnout e também sobre resiliência. Eu vou citar uma expressão que um médico, amigo meu, psiquiatra, disse que nós pastores sofremos, uma síndrome gravíssima e que nos leva muitas vezes a situações físicas muito ruins. Então, conhecer as minhas limitações. Ainda que a igreja venha muitas vezes achar que nós somos o anjo do Senhor, né? Que somos o anjo da igreja e coisas do gênero, nós precisamos começar a mostrar para a igreja que somos limitados. Nosso corpo é limitado, nossa mente é limitada, nossa personalidade tem limitações, porque se eu sou colérico, eu tenho limitações, tenho vantagens de outro lado, mas tenho limitações, percebe? E também as minhas emoções têm limitação. Pastor não é que nem água, não tem cheiro, não mofa e não mancha. Tem tudo isso e sofre por tudo isso, né? Vimos o depoimento do colega agora há pouco, tendo em vista a pressão de trabalho. Então nós, como líderes, o primeiro ponto do perfil é conhecermos, o primeiro ponto do perfil pessoal é conhecermos qual é o nosso perfil, quem sou eu. Não ter medo. Não pense que você precisa ser, e não existe o perfil correto, existe o seu perfil, tá? E tanto eu quanto a minha esposa, a gente trabalha ajudando casais, e muitas vezes temos que ajudar o casal a descobrir que as diferenças que eles têm somam e não separam, por conta de perfis diferentes, de olhar o mundo de maneira diferente. Tá? Agora você imagine quando você estiver dirigindo a sua comunidade, o seu grupo, seus líderes, quantos perfis diferentes existem. Então, cada um de nós é um microcosmo e limitações. Mas caminhando um pouquinho mais, também nós como líderes, por conta disso, conhecendo o nosso perfil pessoal, nossas limitações, iremos buscar nosso equilíbrio emocional e espiritual. Digo, não sei, muita gente não gosta da literatura do Augusto Cury, o pastor Valdo já trouxe o Augusto para falar com a gente, é um psiquiatra, e ele tem alguns livros muito interessantes que podem nos ajudar. Eu até acredito que alguns livros deles não são de autoajuda. Eu estou lendo um agora que não é de autoajuda, é um livro muito técnico para ser de autoajuda. São 12 semanas para mudar a sua vida. É muito interessante ele explicar como funciona a memória nossa, como ela captura uma informação, involuntariamente registra aquela informação, e como aquela informação involuntariamente é registrada e é sublimada a depender da intensidade com que ela é registrada, intensidade emocional. Nossa linguagem emocional vai falar isso. E não pode ser apagada, não é que nem uma memória de computador. Você aperta a tecla Del, Delete lá e apaga, não pode. Então tem que ter todo um trabalho para você poder substituir as significações que você está vivendo. Agora, o ministério faz mal à saúde, nós sabemos disso, né? Especialmente a saúde emocional. Então, conhecendo o nosso perfil, nós vamos procurar esse equilíbrio emocional e espiritual. Digo espiritual, fiz uma pesquisa com pastores batistas em 2000, 2011, eu repeti, cerca de 75% dos pastores que responderam, naquela época correspondia a cerca de 7, 8% dos pastores batistas do Brasil, não estão contentes, por exemplo, com o tempo que investem na sua hora devocional. 75%. 70% não tem culto doméstico em sua casa. Percebe? Então é uma situação grave, muito grave. Então nós teremos que trabalhar para encontrar nosso equilíbrio emocional. Muitas vezes nós pastores achamos que nós não temos
males emocionais, e temos, às vezes precisamos procurar um apoio de terapia, precisamos, porque precisamos de alguém que venha a nos ouvir, e nós pastores sabemos muitas vezes que precisamos ser pastoreados também. Um outro dado nessa estatística é o baixo número de amigos que os pastores identificaram na pesquisa. Essa pesquisa está no Jornal Batista há algum tempo, então é um outro ponto essencial que vocês têm que conhecer aí. E agora vem o que eu vou investir um pouquinho de tempo, que é resiliência versus burnout. Hoje a moda é resiliência, né? Então há N livros que você pode comprar de resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que uma pessoa tem, ou que um líder tem, de enfrentar resistência, de enfrentar dilemas, problemas e dificuldades. Quanto mais resiliente ele é, melhor líder é. Hoje a pregação dos grandes líderes mundiais, dos grandes teóricos da liderança é essa, sabe? E quanto mais você consegue resistir àquele líder liderado que você tem, que bate duro em você, e etc., e te prejudica, quanto mais você puder resistir, ser aí que nem um lutador de boxe, né? Ter a resistência do impacto e não cair, é melhor. Tá, tudo bem, isso é bom. Mas os médicos têm nos ensinado um outro fator que é chamado burnout. Burnout é uma palavra inglesa, americana, especialmente usada muito nos Estados Unidos, que significa queimar a ponto de não sobrar nada. Tá? É um burn, queimar, e out é fora, jogar fora. Significa queimar nem sobrando cinzas. E muitas vezes nós nos deixamos queimar não só nas duas pontas, pedimos que divida no meio nas 4 pontas. E há um limite para isso, há um limite. Eu tenho experiência na vida de vivência prática desses 2 pontos de resiliência e burnout. Nós pastores, conforme um amigo meu me disse, médico, eu não sei se está vivo ainda, faz muito tempo que eu não o vejo, disse que, olha, já tratei muitos pastores, e vocês pastores sofrem de síndrome de onipotência simbiótica. Isto é, um sentimento de que nós podemos tudo, temos condições e capacidade de fazer tudo sem limite. Eu participo de uma lista de pastores batistas líderes da Convenção Batista Brasileira, e fim de semana é aquele frenesi, foto disso, foto daquilo. Fulano hoje está em São Paulo, outro dia ele vai estar lá em Manaus, outro dia ele vai estar lá no Amapá, outro dia ele vai estar no Rio Grande do Sul, e você fala, esse aqui é o bom líder. E podemos acrescentar, esse é o bom líder que está queimando e chegando ao ponto do burnout. Nós precisamos revisar isso. Precisamos revisar esse ponto. Quando nós aprendemos, vamos lembrar que a nossa teologia foi construída, a base da nossa teologia foi construída até mais ou menos 1850, por aí, 1900, mais ou menos, a base. Daí os teólogos foram escrevendo a partir disso. E as descobertas médicas, as descobertas neurológicas, as descobertas psicológicas depois disso, acabamos incluindo geralmente na teologia. E hoje se descobre que quando nós estamos produzindo, quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos correndo, o nosso corpo produz um elemento orgânico chamado opiáceo. E é natural do corpo, isso faz parte de uma autoproteção do corpo. E esse elemento orgânico opiáceo nos leva a um estado de não sentirmos dor. Entende? Começamos de manhã e há pastores que dizem, não tiro férias há 10 anos, etc. Então o corpo vai produzindo opiáceo. Chega a um dado momento que o corpo não tem mais condições de produzir os opiáceos. E aí a pessoa entra num estresse profundo. Começa a haver reações psicossomáticas. Percebe? Começa a haver síndrome de pânico, depressão, angústia, ansiedade descontrolada, a ponto de a pessoa ter às vezes que ter um socorro médico rapidamente ou não consegue. Há pouco recebemos um aluno aqui, veio do Nordeste, muito bem sucedido lá com a igreja, e começou a entrar numa situação semelhante, e entrou em síndrome de pânico, teve que deixar a igreja, vir se tratar aqui em São Paulo,
está aí em processo de tratamento, porque aí nosso organismo, a nossa mente, nossas emoções não suportam. Então nós pastores precisamos tomar cuidado, porque a resiliência é necessária. Nós temos de ter resiliência no ministério, que existem muitas dificuldades que temos de enfrentar, muitas decisões difíceis, muitas exigências legais, mas temos que entender que nós precisamos seguir o princípio da criação, né? Que é Deus trabalhou 6 dias e descansou o 7º dia. Esse é o ponto essencial. E nós pastores, geralmente os pastores têm descanso às segundas-feiras, né? Segunda-feira para mim é o dia que eu trabalho mais, eu dou aula até de noite, etc. E muitas vezes quando tenho que pregar numa igreja domingo, eu digo, olha, eu só prego até de manhã e preciso chegar na minha casa domingo à tardezinha. Mas por que isso, pastor? Porque amanhã é seu dia de descanso e o meu é de trabalho, né? Às vezes nós pastores temos uma agenda extremamente lotada. Eu consegui limpar a minha agenda todinha até o fim do ano. Nós pastores não valorizamos a esposa. Minha esposa trabalha com esposa de pastor, já foi presidente da União de Esposas de Pastores. A esposa do pastor Genivaldo também. Podem perguntar para elas. Nós esquecemos da esposa, dos filhos, esquecemos que somos pais. Está saindo um artigo meu na revista Cristianismo Hoje, com a seguinte frase: famílias são órfãos de pastores, famílias de pastores. Então o burnout chega a esse ponto, e se você não parar para reavaliar o ministério, se você precisar reavaliar, parar de sentir culpa, porque você vai parar e ficar ao lado da sua esposa, dos seus filhos, vai sair, vai ter férias, comece a repensar isso. Eu tenho sugerido para alunos nossos aqui, a partir das experiências de muitos pastores que conversam conosco, e que os alunos que têm celular de igreja, quando assumirem a igreja, já eduquem a igreja a dizer o seguinte: o dia que eu sair de férias, eu vou deixar o celular com o vice-presidente da igreja. Tá? Eu sei, coitado do pastor, mas nós precisamos reeducar as igrejas para descobrirem que nós pastores somos gente. Eu escrevi um artigo no Jornal Batista, está passando uma lista aí, acho que a Harumi já passou, né? Para você pôr o nome e seu e-mail, e eu vou mandar esses artigos para vocês, e vou mandar cópia dessa apresentação para vocês, tá? Eu vou mandar esses artigos que eu estou citando aqui. Eu escrevi um artigo que diz, o título no Jornal Batista é Pastor também é gente, porque muitas ovelhas suas não acham que você é gente. Então você tem que reeducar a igreja. Sentei com Hélio se aposentou, aí ele me explicou como é que ele há 20 anos atrás foi trabalhando com a igreja para que ele pudesse hoje se aposentar e ir para sua casa em Atibaia. Percebe? Então nós precisamos recapacitar, né? Reeducar, parece que é um negócio feio, né? Recapacitar nossas comunidades, igrejas, reconhecer que nós pastores somos gente. Nós pastores temos esposa, nós pastores temos filhos, muitas vezes, né? E nós temos que evitar de entrar nisso. Temos que ter resiliência, mas até o limite ela vai para burnout, e aí começam a haver dificuldades psicossomáticas, e nós precisamos, de fato, saber os limites que nós temos. Viram que eu já comecei o primeiro lá, perfil, conhecer o perfil, as limitações em si. Entendem? Então esse é um ponto essencial que nós pastores devemos de ter no perfil pessoal. Mais ainda, sinergia, vejam lá, resiliência, sinergia, burnout, que loucura, né? Como conciliar tudo isso? Deus tem que nos dar a sabedoria, né? A sinergia significa a capacidade que temos de ver as coisas que precisam ser realizadas e sentirmos ânimo para realizar, né? Numa época, eu soube aqui no estado, que hoje deve ser diferente a numeração, que havia o efeito do 100, né? Acho que o pastor Waldo já ouviu falar sobre isso, não sei se ouviu. Efeito do 100, isto é, o pastor chegava a 100 membros na igreja, já dava o sustento suficiente para ele se acomodava. Entendeu? Hoje eu não sei se o custo de vida já aumentou, deve ser 150.
aumentou, quem sabe, né? Sinergia significa você ter uma energia interna. Se você consegue descobrir o seu perfil, suas limitações, ter equilíbrio emocional, espiritual, saber dosar entre resiliência e burnout, você terá uma sinergia, uma capacidade de realizar o seu trabalho em si, tá? Avançando um pouco mais, vemos aí também a sabedoria. Quem não tem, peça a Deus que dá a todos graciosamente. Não precisa nem de receita do médico, não vai ficar nem retido. É sabedoria de Deus para nós termos condições de podermos escolher os caminhos certos, aprender a dizer não na hora que precisamos dizer não, reconhecendo as nossas prioridades. O que mais? Sabemos que nós líderes, do ponto de vista pessoal, muitas vezes viveremos a solidão. Não devemos abandonar a solitude, que é importante numa vida de piedade, de leitura bíblica, de meditação pessoal, mas a solidão ela é presente na vida do líder. Muitas vezes você vai ter que tomar decisões difíceis e solitárias, porque você lidera, então você tem que estar ciente disso também. Mas também disposição para assumir o custo da liderança. Muitos líderes não têm essa disposição, vão jogando para outros tomarem as decisões. Muitas vezes há um custo, e nós temos de assumir esse custo, e líder geralmente não vai ser apreciado quando é obrigado a dizer não. Aqui para a nossa equipe, eu disse já para eles uma vez, o seguinte: olha, quando você não tem certeza se pode ajudar o aluno ou não, diga não. Aí você estuda, trabalha com calma, etc., analisa, avalia a situação. Aí se você descobre que dá para ajudar, aí você chama e diz: olha, consegui uma resposta. Agora, se você já diz sim no começo, sem ter certeza, complica. Então, temos que assumir o custo da liderança. Agora, um não, geralmente é difícil. Nós líderes temos que aprender, e vocês já sabem disso, que nós não conseguiremos agradar a todos, mas temos que aprender a dizer não também, mas assumir esse custo, né? Mas também aprendizagem contínua e busca de novas alternativas. Se já temos limitações, nós temos que aprender a sempre comprar uma revista de liderança. São às vezes revistas caras, né? Mas se uma igreja tem condições de assinar para o pastor uma revista, por exemplo, como Harvard Business Review em português, isso ajuda demais a liderança em si. Comprar alguns livros de liderança, alguns livros sobre o preparo do líder, inteligência emocional, isso vai ajudar bastante. Estar sempre atualizado, sempre querendo aprender, e a gente aprende até com as ovelhas, acreditem. Eu já pastoreei, hoje o meu tempo é dedicado exclusivamente à educação e à denominação, convenção brasileira, mas a gente aprende sim, com certeza. Aprendo muito com os alunos, muitas vezes. Aprendo, porque nós não sabemos tudo, somos limitados em si. E busca de novas alternativas. Muitas vezes um caminho não está no jeito, né? Tem que encontrar outro. Um aluno chegou outro dia para mim e falou: cara, minha vida, eu não encontro a luz no fim do túnel. Eu olhei para ele e falei: será que você não está no túnel errado, não? Dá uma analisada aí, quem sabe esse túnel não tem luz mesmo. Depois de uns dias ele me procurou e veio agradecer que ele não estava enxergando algumas opções de vida em si. Então buscar novas alternativas para eu poder aprender a liderar. E aí eu completo esse nível pessoal com gestão eficaz e eficiente do tempo. Eficaz e eficiente são duas palavras aparentemente iguais, né? Eficaz é fazer a coisa certa. Eficiente é fazer certo as coisas. O bandido que consegue matar e não ser descoberto, ele é eficiente, mas não é eficaz. Ele conseguiu fazer a coisa bem feita de modo que não foi descoberto, mas não foi eficaz porque ele não fez a coisa certa. Então, nós temos de entender que a gestão do tempo é fundamental. Em geral, no ministério, na instituição, nós temos que cumprir horários, aí temos de estar com a equipe e tal. E no ministério, muitas vezes, nós não temos alguém assim contando onde a gente vai bater cartão, né? Há pastores que dão tempo expediente na igreja, das 7, das 8, etc. Há outros que preferem dividir o trabalho e combinam com a igreja, tem a parte mais de meditação, reflexão, relatórios, planejamento, faz em casa.
ter um escritório em casa. Bom, isso não importa. Importa que você faça uma gestão eficiente e eficaz do seu tempo. Saiba administrar. E cuidado com resiliência e burnout. Sabe? Dê tempo para sua família. Dê tempo para você. Ficar parado. Né? E parado e olhando para a natureza muitas vezes. Entende? A mente tem que ter. Eu me gabava muito, não porque era um privilégio, mas era uma característica muito forte minha, de eu dormir 3 a 4 horas por noite. Acordava simplesmente. Muitas questões do grupo de reestruturação aqui, passado, do GT Repensando a Convenção Brasileira, PDR, eu conseguia descobrir às 4 da manhã. Aí eu acordava e ia trabalhar. Ia até às 11. Entende? Mas era a minha característica. Perguntei para 1000 médicos. Não, é a sua característica. Tá bom. Hoje eu trabalho dormindo pelo menos 7,5 a 8 horas por dia. A mente necessita parar de trabalhar. E outra coisa, criando uma rotina para dormir. Às vezes a gente leva um livro ao lado da cama. Ou vai assistir televisão e já vai dormir. Nós temos que criar uma rotina adequada. Tá? O médico vai te cobrar para te ensinar essa rotina. E eu posso ensinar de graça. Pega um aparelhinho de MP3, põe cânticos, ou de preferência música instrumental, de cânticos que você conhece. Aí você vai ouvir esses cânticos. Aliás, preferência instrumental, como eu disse, vai tentar acompanhar cada nota e vai preparando um lado do cérebro racional se desconectar e o lado lúdico se conectar. Percebe? É necessário que a gente possa fazer a gestão eficaz do tempo, inclusive com qualidade. Esse é o ponto essencial. Vamos lembrar que os nossos precursores eram pragmáticos. Meu filho vive lá no Texas e mora lá, casado com uma americana, é pragmático, aprendeu com os americanos. Quando os americanos vieram para o Brasil, nos trouxeram grandes benefícios, mas deixaram a herança pragmática, e nós reduzimos cristianismo em atividade, programas e evento. Percebe? Então temos que tomar cuidado de saber cuidar disso também, tá? Vamos agora então trabalhar com o perfil atitudinal. Primeiro que está aí é respeito às pessoas. Jesus não procurava homens simplesmente, mas procurava homens a quem as multidões seguiriam. Roberto Coleman, no seu livro Plano Mestre Evangelismo, que aliás é um nome errado, o nome certo do livro deveria ser Plano Mestre Discipulado. Jesus procurava pessoas que fossem seguidas pela multidão, Jesus não procurava multidão, mas pessoas que levassem as multidões a seguirem. Nós temos que entender que a pessoa humana ela é importante, sabe? Às vezes nós tratamos as pessoas como nossos operários na igreja, e não dá. Elas são pessoas que têm sentimento, precisamos vencer. Eu conheço a história de um pastor que ele trabalhava numa igreja e ele era envolvido num projeto, e ele era pastor assistente da igreja, e aí ele estava dirigindo um grupo e aquele grupo começou a entrar em choque. Ele parou aquele projeto para poder tratar das pessoas primeiro. O projeto precisava prosseguir. Ele disse: as pessoas são mais importantes, os relacionamentos são mais importantes, temos que priorizar isso, valorizar e respeito às pessoas em si. Paulo fala que a nossa palavra deve ser agradável, temperada com sal. Temperada, não salgada. Nós temos que sempre nos dirigirmos a uma outra pessoa, olharmos para ela, saber que Deus criou você. Deus colocou você na minha frente para que eu possa pedir que Ele me transforme como instrumento do amor dEle pelo fruto do Espírito. Esse é o nosso papel. Por isso é preciso conhecer o nosso perfil, as nossas limitações, e o perfil de personalidade às vezes atrapalha isso, né? Mas ainda saber ouvir, isso é um trabalho complicado, mas precisamos aprender a ouvir. Veja, atitudinal, uma questão de atitude, saber ouvir as pessoas, etc. Você pode calcular, pode ir com calma, pode contar até 10, enfim, né? Não precisa avançar e explicar. Saber dialogar. Meus alunos de realidade denominacional, eu trabalho com eles assim: vocês vão ser futuros líderes aqui, o pastor
Genivaldo vai ser um dos preletores, Valdo e Salome Júnior, né? Já está agendado. E eu digo para eles, ser batista é dialogar o tempo todo. Não há como não ser batista, não há como ser batista se não dialogar. Aprender a trabalhar com as diversidades. Não a diversidade que o mundo está dizendo hoje, né? Mas as diferenças de possibilidades e escolhas e assim por diante. Então, saber dialogar significa a exigência da sabedoria que eu coloquei no passado. E também mais germinador de paixões e motivação e mobilização em si. Como mobilizar a equipe, como mobilizar o grupo, dando ideias, levar o grupo a auto-interagir entre si para que o grupo possa encontrar. Muitas vezes o pastor quer ser sozinho. Ele que vai trazer a resposta para tudo. Isso não é possível. Nós temos que germinar ideias. Justiça e retidão. A palavra justiça aqui não é igual a vingança. Justiça é a palavra retidão, de kaiosine no grego. Ser reto, ser justo. Quando nós trabalhamos em escola, isso é até pior, porque um aluno vem pedir uma concessão e a gente tem, como eu disse para vocês, semestre passado, 770 alunos. Como é que eu vou ser justo com todo mundo? Como é que a professora Madalena está lá, vai ser justo com todo mundo se abre a exceção? Então é difícil. Aí é sabedoria. Mas agir com justiça e retidão, de modo que as pessoas não tenham nada contra nós em si, tá? E mais ainda, paciência. Eu não aprendo paciência lendo um livro de 2.000 páginas em uma semana. Paciência se aprende. Naquele filme sobre a volta do Todo-Poderoso, de Noé e a Arca em Nova York, é interessante que tem um trecho no filme, não ia dar tempo, então nem trouxe aqui, tem um trecho no filme em que a esposa daquele deputado, ela vai passear e ela encontra com o que é chamado de Deus lá, o Todo-Poderoso, né? E ela então reclama do marido. E aí então ela chega e fala, eu queria ter mais paciência. E ele diz assim, Deus funciona assim, você pede paciência, Deus vai te dar um montão de problema para que você aprenda a ter paciência. Você quer amar as pessoas? Deus vai permitir que as coisas aconteçam na sua frente, te contestem, para você aprender a amar as pessoas. Entende? Então são os acontecimentos da vida, é a didática de Deus, não tem jeito, tá? Mais ainda, e tem membros que exigem uma paciência redobrada, né, gente? Fala a verdade. Investir nos potenciais dos colaboradores, com recapacitação, incentivo, com demonstração de reconhecimento, especialmente recapacitação, isso ajuda bastante. E quando eu falo em potencial dos colaboradores, conhecer que os colaboradores também têm limitações e aprender a ajudar os colaboradores quando tem as suas limitações em si. Às vezes tem colaborador que vai chegou na sua limitação, parou tudo, em vez de vir conversar com você e dizer, olha, eu só posso ir até aqui. Então depende de sua paciência, do seu perfil interno. A comunicação clara e objetiva, é preciso isso. Nós hoje trabalhamos com WhatsApp, Facebook, com e-mail, e eu tenho orientado a minha equipe o seguinte, quando você manda um e-mail importante, você telefona em seguida para saber se a pessoa recebeu. Como trabalhei muito tempo na área de informática, existem regras muito rigorosas hoje nos provedores que bloqueiam e-mails. E às vezes, por engano, consideram nosso e-mail como spam e não chega. E a gente confia que chegou. Minha esposa falou para mim, eu mandei o WhatsApp aqui e não saiu. Eu falei, veja a rede de dados. Está desligado. Então tem. Tecnologia é o seguinte, é bom a beça, mas a gente tem que tomar cuidado. Então, a comunicação tem que ser clara e objetiva. Entendeu? Olha, eu preciso disso, dessa forma, assim, até tal dia. Tá? Ou chegar para a equipe, igreja, um plano de ação. Eu não sei se vocês conhecem o formulário 5W2H. Conhece? Alguém aqui talvez conheça, alguns conhecem. Eu vou mandar para vocês. É muito interessante quando você planeja isso, fica muito claro todo o projeto em si. E por fim, né, esse item atitudinal, infundir confiança na equipe. A equipe tem que saber que você avalia, valoriza, não esteja aí desconfiada de que você está por trás. E quando trabalhamos em instituição,
é a coisa mais complicada, porque você trabalha com funcionário, com colaborador. Então você tem que infundir confiança para o funcionário falar assim, não pensar assim, ó, na segunda-feira eu vou chegar lá, vou ter que ir para o RH da minha empresa, da minha instituição em si. Entendeu? Então, na igreja é a mesma coisa, aliás, é até pior, porque na igreja o trabalho é voluntário. E o membro da igreja ainda paga a conta, né? Não é verdade? É voluntário. Então, vamos infundir confiança nesse sentido, de que você realmente confia naquele líder. Se ele falhar, vem me procurar, vamos trocar ideias, vamos consertar isso. Hoje, a gente tem que fazer uma diferença entre falha e erro. Erro é quando eu quis errar e quis de propósito. E falha é quando tentamos e nas condições que imaginávamos que tinham, nas limitações, não deu certo. Senta, faz uma reavaliação, né? E eu sempre penso que a gente pode começar projetos na igreja por protótipos. Reúne a equipe, um protótipo aqui, um balão de ensaio, vamos fazer tal conferência. Aí reúne a equipe, depois que passou a conferência, discute e aperfeiçoa. Isso a gente faz na faculdade aqui diversas vezes, simpósios vão fruto disso em si, tá? Vamos agora a um outro perfil, que é o de liderança em si. O primeiro é a consciência de missão organizacional. É o velho ditado, se eu não sei para onde eu vou, qualquer lugar que eu for, será bom. Qual é a missão da sua igreja? Qual é a missão da convenção? Servir as igrejas viabilizando a cooperação entre elas no cumprimento integral de sua missão. Eu, como líder da faculdade, diretor, vou perguntar como a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, ela ajuda a convenção a cumprir essa missão dentro do âmbito de esfera dela como faculdade teológica. Recentemente fizemos uma pesquisa com pastores lá em Presidente Prudente para ajudar-nos na revisão curricular. Em 2011 fizemos uma pesquisa anterior para descobrirmos o perfil de música na igreja e louvor. Baseado naquilo, trouxemos para os professores, olha, é isso que a igreja precisa. Daquela equipe hoje nenhum está conosco, tivemos que arrumar outra equipe. Estamos agora num laboratório com um novo curso de liderança de louvor e artes. Percebe? A partir da igreja local. Porque aqui diz ajudar a igreja local viabilizando a sua missão. Qual o papel da organização a que você vai trabalhar, do Conselho Geral, do CAN, da Junta de Educação? Qual a missão daquela organização a partir da missão da convenção e como eu devo cumprir essa missão? Serve também para a sua igreja. Qual a missão? A missão não é uma missa muito grande, sabe? A missão qual o papel, qual é o alvo nosso a ser alcançado aqui, né? Os alunos às vezes falam para mim, como que a gente prepara um sermão? Eu falo, vou te ensinar em 5 minutos. Primeiro, transforma o seu objetivo, que você quer transmitir ao seu povo, a uma pergunta. A partir disso você escolhe 3, 4 respostas. Entendeu? E a última seja mais impactante possível. Mas parte de uma pergunta. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é esse. Pega esse objetivo e transforma numa pergunta. Então a pergunta é, para que serve a Faculdade Teológica Batista de São Paulo? Para que serve o Colégio Batista Brasileiro? Para que serve a área de missões? Para que serve? Para que serve? Entende? A partir daí nós temos o nosso trabalho de liderança a ser construído, tá? E aí temos que ter visão estratégica de futuro, não pensar apenas no hoje. É normal quando a gente faz pesquisa entre pastores e igrejas, haver a resposta do que se pensa no momento. E nós temos que numa pesquisa também incluir como serão as tendências do mundo daqui a mais ou menos 5, 10 anos. Outro dia eu falei, e eu tive que tomar cuidado para não machucar meus alunos, disse assim, quando eu fui ordenado ao ministério há quase 40 anos atrás, 77 para 38, eu disse assim, os maiores problemas que eu tinha como pastor era a questão da batismo, rebatismo, se a ultra restrita, se a moça podia usar mini saia na igreja ou não podia, se podia bater palma ou não podia. Então, esses eram os maiores problemas. Hoje, às vezes o filho do vice-presidente da igreja ou a filha chegará para você e vai dizer assim, eu sou gay, eu sou lésbica, e ela canta no coro. Como vamos resolver isso? Nós temos hoje modelos de família, como famílias reconstituídas, famílias parentais, monoparentais, pluriparentais, famílias de gays.
Antes de ontem eu estava em casa e passou um trechinho do programa da Fátima Bernardes com a seguinte ilustração e situação. Ela estava junto com toda aquela equipe lá, elogiando um pai porque o filho, no dia do aniversário, ganhou 2 carrinhos iguais. E ele falou: você quer trocar? Quero, vamos na loja. Foi na loja. E ele achou o máximo que o filho trocou aquele carrinho por uma boneca. E aí então a Fátima Bernardes elogiou todo esse processo. Olha, está vendo? Ele respeitou o desejo do filho, desejo de uma outra alternativa de gênero. Então eu disse para os jovens: olha, esses são alguns dos pequenos dilemas que hoje você tem que enfrentar. Então você tem de se preparar em si. Então eu digo para você, nós tínhamos esses problemas há 10 anos atrás? Quer dizer, quando nós olhamos a educação teológica, nós temos que olhar o mundo daqui 10 anos, tentar prever as tendências que estarão construindo esse mundo daqui a 10 anos e já hoje começar a preparar os alunos para enfrentar isso. São temas que nós trabalhamos na sala de aula com os alunos. Então você, na sua igreja, hoje, já deve começar a prever e estudar tendências e cenários que estão sendo construídos para você conseguir preparar as igrejas. Dilemas de matrimônio na igreja, quando há muita separação, etc., podem ser resolvidos quando você começa a trabalhar, por exemplo, com os juniores da sua igreja, com os adolescentes da sua igreja, especialmente na área de impulsos, na área da sexualidade, na área do respeito ao outro, entendeu? E é muito interessante que você saiba disso. Nós estamos preparando para o PDR uma terceira ou quarta versão do questionário do perfil da igreja. Eu espero terminar logo o máximo possível, e aí a gente vai pela Convenção Brasileira distribuir isso, em que você fará um perfil, o levantamento do perfil da sua igreja, descobrir as necessidades da sua igreja e tentar até conseguir fazer projeções de como trabalhar com a igreja a partir desse perfil. Quantos homens tem, quantas mulheres tem, quantos casais tem, quantas famílias reconstituídas tem, qual é o nível econômico, social, cultural da igreja. Enfim, será um questionário bem maior do que isso, bem maior mesmo, que é para ajudar a fazer o PDR, mas que para você, pastor, vai ajudar. Então, trabalhar com estratégia e visão de futuro é isso, tá? Não dá para pensar só hoje, mesmo porque nós estamos enfrentando uma crise muito séria financeira no país. Mais ainda, ter o mapa da organização e do futuro, conhecer como é a sua igreja, saber com quem você pode contar, e no caso da convenção, conhecer o mapa. Por isso que a primeira palestra mostrou para vocês o mapa. Vocês viram o organograma que o pastor Valdo apresentou, que o grupo Provisão preparou? Vocês viram? Ele não é caixinhas, ele é redondo, mostrando as interligações sistêmicas do que nós somos em si, tá? Mais ainda, conhecer cada um da equipe, os dons, talentos, limitações e suficiências. Um dia um pastor chegou para mim, que eu tenho material que estou preparando sobre dons, aliás, já está pronto, mas eu não tive tempo de transformar em livro, e termina com o inventário de dons. E aí ele me convidou para aplicar na igreja dele. Foram 4 domingos, com tempo cabia mais ou menos cerca de 900 a 1000 pessoas. E aí nós fizemos inventário com essas, depois do 4º domingo, inventário com essas 1000 pessoas mais ou menos, tá? Aí ele passou isso numa planilha de Excel e ele sabia quais os dons que tinham e a igreja poderia se organizar em ministério. Mas isso durou na cabeça dele um mês, depois jogou a lista do lado e esqueceu. Não adianta nada, nós precisamos saber que o membro da igreja recebe de Deus dons de serviço. Eu, como pastor, não sou onipotente e tenho todos os dons. Há membros da igreja que poderão te ajudar muito com os dons que eles têm, e também com as limitações e suficiências. Eu também preciso saber disso, tá? Eu estou lendo esse livro do Cury, e é interessante ele mostrar como Jesus trabalhou com Judas, sabe? É muito interessante. E Jesus conhecia, presciente, a limitação de Judas, mas ele tentou trabalhar com Judas de uma maneira interessante. Bom, mais ainda, empowerment. Isso significa você transferir responsabilidades para a liderança, mas também poder de decisão. Entendeu? Responsabilidade e poder de decisão. Existem livros diversos que existem na praça sobre isso, né?
E, por exemplo, eu não chego na sala da professora Madalena e peço para ela uma lista. Professora Madalena, quais são os seus serviços? Lucas, quais são os seus serviços? A lista aqui. Amanhã, semana que vem, eu venho aqui saber o que vocês completaram. Não, cada um tem a sua responsabilidade e poder de decisão. Nos reunimos em colegiado a cada 15 dias. Claro que algumas decisões eu, como diretor, tenho que tomar, não tem saída. Mas cada um recebe não só responsabilidade, mas poder de decisão naquele âmbito. Se houve um erro, aliás, uma falha, né? Vamos conversar, vamos aprender. Como podemos evitar isso? Percebe? Então, empowerment é uma técnica bem interessante. E mais, conhecer o público-alvo. Estou na junta de educação, qual é o meu público-alvo? Estou na área de educação teológica, qual é o meu público-alvo? Ou estou na minha igreja, qual é o meu público-alvo? Esse perfil que eu falei para os irmãos, quando estiver pronto, a gente passa para os irmãos, também é importante para isso. Mas ainda é conhecer e assumir os riscos das decisões que eu já falei lá anteriormente, mas agora junto com o grupo. Conheça quais são os riscos, faça um mapa de risco, mapa político de risco. Essa decisão ela é certa, mas vai criar um problema de risco muito sério. Então tem que esperar, trabalhar um pouco mais, vender melhor a ideia, tá? Qual é o risco financeiro? Qual é o risco, digamos, de relacionamento e assim por diante? E aí, falei que são 9 itens, né? Gerar um ambiente de carreira, especialmente nas áreas de organização. Essa é a grande ideia que temos aqui. Mas também na sua igreja você pode mostrar isso, criando níveis de liderança, de modo que a pessoa vá trabalhando e não haja gaps ou espaços de liderança em si, tá? Ok, eu vou estar concluindo agora a minha palavra e depois teremos a nossa tarefinha aqui básica, né, que vocês vão gostar de fazer. Quais são os princípios orientadores da liderança estratégica? Então nós vamos olhar que por trás de um trabalho existem variáveis que orientam, gerenciam o comportamento e atitude do líder e dos liderados. As coisas acontecem automaticamente, mesmo na obra de Deus. Não basta só orar, é preciso também conhecer essas variáveis. E aí eu lanço para vocês algumas variáveis: visão contábil histórica, liderança reativa proativa, liderança orientada para tempo e conhecimento, acontecimento, liderança orientada para tarefas e para relacionamentos, tá? Então, como vocês vão receber isso aí, eu não vou investir tempo, digamos, detalhadamente. Eu vou colocar tudo aí na tela, né? E o Lucas está gravando também, depois a gente pode dar o link para vocês. E o que eu falo por liderança orientada por uma visão contábil e histórica? É isso que eu quis dizer. Visão contábil, resultados são palpáveis e visíveis, tá? Histórica, olha para o futuro em busca de resultados palpáveis e visíveis. Não olha só agora. Visão contábil, conta as pessoas. Histórica, vê as pessoas. Contábil, conta as pessoas que estão trabalhando. Histórica, vê o potencial, não só os resultados. Vê se estão produzindo, busca compreender por que elas não estão produzindo. Perceberam a diferença? Os resultados foram alcançados? Essa é a grande pergunta. Aqui a visão do grupo é válida? Deixa de lado as pessoas que não cooperam, é perda de tempo. Visão contábil, histórica, envolve os que ainda não aderiram à visão do grupo. Recebi uma mensagem no Facebook de uma nova líder de educação religiosa de uma igreja no sul do estado do Espírito Santo, onde eu estive agora em abril, e ela então me perguntou: como eu posso envolver aqueles que estão se afastando? Nós perdemos a cada trimestre, uma igreja grande no interior do Espírito Santo, 30 alunos. Como eu posso envolver essas pessoas? Eu achei fantástico. É jovem, ela deve ter uns 28 anos de idade, mas olha a cabeça, né? Produtividade no trabalho, construção histórica do ministério. O ministério vai ser intenso ou vai ser extenso? Muitas vezes o ministério é intenso e acaba não sendo extenso, porque vem um burnout, né? ênfase em tarefas e atividade, ênfase em relacionamentos, depois tarefas. Vamos conversar primeiro, depois. É natural que nós, no nosso trabalho, eu vejo aqui a máquina nossa, nós temos que dar conta de tudo isso, muitas vezes a gente não para conversar. Eu gosto muito quando chego 5 horas, vou dar uma olhadinha nos funcionários que estão na cantina, num cantinho lá, tomando lanche, batendo papo, conversando. Temos uma vez por mês, pelo menos,
festa de aniversário dos aniversariantes, e isso ajuda bastante, porque temos que dar conta do trabalho, né? Mais ainda, eu sei que meu tempo não acabou, né? Mas eu tenho só que jogar mais alguns detalhes aí que vão ser importantes para vocês. Então eu joguei inteiro aqui para vocês. Estilo reativo ou proativo? Depende da minha personalidade e depende da necessidade. O carro da frente, eu estava vindo para cá, saindo do pronto-socorro, e o carro da frente freou, eu tive que frear. Isso é uma atitude reativa, tá certo? Aí eu vi um buraco no trânsito lá, eu consegui avançar um pouco mais para chegar mais depressa. É proativo, percebe? Então nós fazemos isso o dia inteiro. Agora, na liderança, nós temos que fazer isso, às vezes ser reativo e às vezes proativo. Às vezes, se eu sou muito reativo, vai depender da minha personalidade, eu vou afastar muitas pessoas de longe de mim. Se eu for proativo, poderia envolver mais pessoas. Então, passivo, ativo, espera as coisas acontecerem, faz as coisas acontecerem. Vida determinativa, não tem jeito, gente, vai ser assim porque vai ser assim. Vida determinativa, está errado aqui, é vida determinada e determinativa. Somos um espelho social, reagimos determinativamente. Somos construtores da realidade social. Nós escrevemos a história, reagimos a scripts da vida. O ambiente, as contingências são responsáveis. Somos responsáveis pelos nossos atos. Temos autoconsciência, sem autoconsciência. Vida orientada por situações. Vamos ver primeiro o que vai acontecer, depois a gente decide, né? Vida orientada por princípios e valores. Que princípios e valores eu tenho para tomar essa decisão? As decisões são reações a situações externas. Conduzimos a maior parte das situações de vida. A organização anda à medida que as coisas acontecem. Temos a iniciativa e planejamos para o rumo definido. Queremos saber onde estamos caminhando. E aí eu falei, como é que eu posso explicar isso melhor? Aí eu estudei um pouquinho mais e descobri ao longo do tempo, e aí está a imagem completa, que existem linguagem, vocabulário próprio. O reativo diz, não há nada mais o que fazer. O proativo diz, vamos procurar alternativas. Reativo, sou assim, pronto, não mudo mais. É tipo o Zagalo, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Posso tomar outra atitude. Isso me deixa louco, preciso de um tempo para avaliar melhor meus sentimentos. Eles nunca vão aceitar isso. Vou buscar fazer uma apresentação eficaz. Tenho de fazer isso, preciso encontrar uma reação. Não posso, eu escolho não poder. E assim por diante. Então nós temos que estar aprendendo bem esses detalhes, né? E aí vamos trabalhar nesta fase que vai ajudar vocês a fazerem um questionário, nos impulsores comportamentais. De um lado existe o tempo, eu sou orientado pelo uso do tempo. Espera aí, voltou. Por outro, eu sou orientado com o acontecimento em si, ou por tarefa ou por pessoa. São meus motivadores, tá? Então eu vou colocar na tela para vocês qual a diferença entre ser orientado pelo tempo e ser orientado por acontecimento. Em resumo é o seguinte: o tempo acabou? Acabou. Mas e a tarefa? Sinto muito, acabou o tempo, né? Acontecimento. O tempo acabou. Mas não acabamos a tarefa, então vamos varar a noite. Isso é característica, é um impulso da pessoa. Se vocês forem ler os detalhes, vocês vão descobrir exatamente isso aqui. Consideração exaustiva de um problema até resolvê-lo. Gerenciamento do tempo para alcançar o máximo, tá? Visão cronológica do tempo, visão acontecimental do tempo. Aqui o tempo é vivido e experimentado, o tempo é contado e medido. Reuniões de trabalhos controladas pelo tempo. Reuniões de trabalho são valorizadas pelas oportunidades e realizações. Só dando um exemplo para vocês. Cada um de nós, cada um de vocês é orientado por um impulsor ou por outro impulsor. É errado ou é certo? Não existe aqui certo ou errado. É a minha natureza, é a minha característica. Tá? Vamos lá. Tarefas ou relacionamentos? Vou colocar a tela toda para ganharmos tempo. Opa. Aí. Tarefas. Enfoque em tarefas e em normas. Enfoque em pessoas e acontecimento. Isso aqui é norma. Né? Nunca me esqueço na Assembleia da Convenção, quando aconteceu um incidente lá que se queria mandar carta de advertência para as igrejas porque não contribui, né? Se lembra daquilo? Então, é isso, a pessoa é orientada por tarefa. Ela está errada? Não, é o impulsor dela, é a maneira dela entender. Satisfação em cumprir objetivos, tarefas. Satisfação nos relacionamentos.
Cara, mas ficar conversando, vamos trabalhar. Você é motivado por tarefa, outro por relacionamento. Quem é motivado por tarefa geralmente consegue ficar sozinho trabalhando e produzindo. Quem é motivado por relacionamento quer viver no meio dos outros. Resumo é isso aí, né? Aceita as pessoas quando as tarefas e os objetivos estão sendo cumpridos. Preciso da aceitação do estímulo do grupo. Não é errado, isso é o seu estilo, Deus te fez assim. Você já imaginou ter gente... O mundo vai ser completo, a Convenção Batista de São Paulo vai ser completo só por gente orientada por tarefas. Já imaginaram? Os consultores médicos iam se encher, né? Ou só por relacionamento. Aí não vai acontecer nada, tá? Então, vem aí mais algumas ideias, que vocês poderão depois ter isso na transparência, que eu vou mandar para vocês, tá? Aqui é um burocrata estruturalista, aqui é um manocrata funcionalista, né? Salário na base do job description, salário na base do valor da pessoa. Recompensa as pessoas que completam o máximo das tarefas e dos objetivos do grupo. Recompensa as pessoas que conseguem lidar com os conflitos, com os relacionamentos. São perfis diferentes em si, tá? Então agora, o Lucas vai focar aqui para mim. Nós vamos fazer esse teste para terminarmos. Isso já está no tempo da nossa tarefa, que a gente tem uns minutinhos aí, né? E os irmãos vão receber, as irmãs vão receber. Será que eu esqueci lá embaixo? Provavelmente eu esqueci em cima da minha mesa lá, Lucas. Vê lá se alguém pega lá. Mas de qualquer maneira eu vou explicar. Está um saco plástico, viu? Eu vou explicar para vocês. Vocês vão receber duas folhas com 20 itens, tá? Isso é seu. Você não tem que mostrar para ninguém. É seu. Se você quiser depois sentar com a sua esposa, fazer com ela, é interessantíssimo, tá? Muito interessante. Nós temos aqui, eu acho que... Quantas pessoas, Harumi? 35. Eu peço para tirar mais cópias se você quiser levar uma cópia a mais, tá? Você vai responder usando esses números. Eu quis colocar letra, mas aí complica. Então esquece de número que vale alguma coisa. Lembra o seguinte, isso é importante para mim. Isso é chave para a minha vida, para eu me autodescobrir, que é aquele primeiro ponto que eu falei. Por exemplo, aqui, ó, eu procuro amigos e gosto de conversar sobre quaisquer assunto que aparecer, quando eu procuro amigos. Se nada a ver comigo, você escreve aqui 0, tá? Eu acho que até coloquei. Se tudo a ver, sempre 7. Muitas vezes sim, raras vezes 2. É muito simples. Depois... eu vou fazer a segunda pergunta aqui. Raramente penso no futuro, gosto de me envolver nas coisas quando elas aparecem. Se é o seu estilo, o seu perfil, não há erro nisso, é o seu estilo. Quer dizer, eu não vou pensar no futuro, estou vendo hoje, a necessidade hoje aqui, o que está acontecendo em si, tá? Então, aí você põe o que você acha que é compatível com você, tá? O Lucas já vai distribuir, tá? Mais um. Quando eu escolho um objetivo, me esforço por alcançá-lo, mesmo quando outras áreas da minha vida fiquem prejudicadas, tá? Se não é assim, é 0. Se for sempre, é 7, 5, muitas vezes 2, raras vezes, tá? Esse é um assunto seu, você não precisa mostrar para ninguém. Depois nós vamos mostrar para vocês como nós podemos apurar esses dados e fazer o seu mapa, que a gente chama de mapa radar, né? E você pode ver qual a área que você é forte e nessa você deita e rola, e como você pode fortalecer uma área impulsora que ainda não está, digamos, forte, tá bom? Conseguiram entender? Vocês vão receber exatamente esse formulário, tudo bem? Vamos lá? Ok, nós vamos voltar então agora e vocês vão ver aqui na nossa tela a análise do perfil, como que a gente monta essa análise de perfil, né? Então você tem aqui, o item 4 se refere ao impulsor do tempo, 7, 9, 11 e 19. Então você vai marcar aqui os números que você preencheu, tá vendo? Esse é o item, e a resposta que você vai colocar, tá? Aqui eu fiz uma simulação, tá? Os itens 2, item 10, 13, 14 e 18 se refere a acontecimento. Os itens 3, 5, 6, 12 e 17 se referem ao seu impulsor de tarefa. E de pessoa 1, 8, 15, 16 e 20. Só você vai pegar, escrever, passar limpo aqui, por isso que eu coloquei na segunda página, tá? Você passa limpo.
Depois de passar limpo, o que você vai fazer? Você vai somar isso. Olha lá, olha na tela, somar. Tá? 5 mais 2, mais 7, mais 0, mais 5 dá 19. Aí o que você vai fazer? Você vai dividir por 5 para tirar a média, que são 5 itens. Dividido por 5 vai dar 4. Você faça um arredondamento. Se deu 4, se deu 3,4, então é 3. Se deu 3,5, já arredonda para 4. E aí você tira a média. E assim você faz com os demais itens que estão aí. Bom, feito isso, nós temos agora a cruzinha de baixo. Já que somos cristãos, né? Temos a cruzinha de baixo. Então você tem aqui a linha do tempo, tá? Linha do tempo e do acontecimento, que eles são colocados como impulsores, digamos, paradoxais, né? E tem a linha da tarefa e da pessoa. Na anterior, vejam que aqui, tempo, deu 4. Então, o que eu fiz aqui? Eu pus um... eu não pus um X no 4, eu pus um aleatório. Você põe um X no 4, no 5, no 7, onde for, tá? Se for 1, se for 2, 3, 4, põe um X no número que deu. E assim em relação às demais linhas, tarefa, pessoa e acontecimento. Tá? Então, dando um exemplo para vocês, para nós termos na filmagem, temos aí, por exemplo, uma simulação. O perfil desse colega deu 5 aqui em tempo, 6 em tarefa, 3 em pessoa e 4 em acontecimento. É só fazer isso, bem facinho. Tá? E depois, para tentar criar uma figura, olha só o que a gente pode fazer. Dê uma olhadinha na tela, ó. Você faça a união dos pontos. Vai dar provavelmente um losango. Tá? E aí então, é o seu perfil. Que perfil errado. Não, é o seu perfil. Tá? Não existe certo ou errado. É o seu jeito de ser, a maneira como você ao longo da história foi construído. Eu vou encerrar minha palavra agora dizendo para vocês o seguinte: neste exemplo aqui, a pessoa é muito orientada para tarefa e pouco para relacionamento. Em geral, acontece isso. Ou o inverso, às vezes a pessoa é muito envolvida em relacionamento e pouco em tarefa. Então, não precisa você se preocupar com a questão de ser impulsionado por tarefas. O que você vai procurar é desenvolver a área que está menor, puxando o máximo possível para chegar no 7. Algumas técnicas estratégicas, porque esse é um perfil muito compatível com o meu jeito de ser. Aprenda, por exemplo, o aniversário de pessoas. Marque na sua agenda. No dia daquela aniversário, telefona para a pessoa. Procura saber a profissão da pessoa, o hobby da pessoa. Entendeu? E aí você vai começando a valorizar os relacionamentos em si. A pessoa que é orientada por tarefa muito forte, quer almoçar logo, está às vezes de férias para fazer alguma coisa. Faça diferente, vou almoçar, comer pouquinho, meio garfo só, tá? Devagarzinho, etc. Poxa, isso é bobagem. Não, você está valorizando o relacionamento porque você está valorizando as pessoas que estão à sua volta. Ouça as pessoas, aprenda a ouvir mais, aprenda a ver mais. E quando eu ouço a pessoa, é melhor até do que eu vejo, se eu puder ver e ouvir, porque eu vou ouvir o sentimento da pessoa. Posso não concordar, é uma maneira, uma técnica para você avançar. Se você é muito envolvido em relacionamento e pouco em tarefa, qual a estratégia? Usar aí o formulário 5W2H, ou planejar o seu tempo, planejar os seus alvos. Eu preciso alcançar esses alvos. Então tenta dosar a quantidade de tempo que você vai envolver em relacionamentos para aumentar também o nível de tarefas e conquistar mais coisas, tá? Aí você está ampliando o seu perfil de impulsores. Se você é muito envolvido com tempo, e tem que ser no relógio, acabou, mas o tema não acabou, a assembleia, etc, faltou tal tempo, etc, mas tempo é tempo e acabou. Então o que você vai ter que fazer? Procurar os acontecimentos que você vai se envolver, que possam acontecer dentro do tempo que você acha que é possível. Então avalie quanto tempo eu gasto para fazer isso. Então eu não vou escolher essas atividades, porque não vai dar tempo e eu vou ficar depois me machucando. Por que vou me machucar? Então escolhe menos atividades. Se você é muito envolvido em acontecimento, vira a noite, vira a madrugada e não há tempo,
é fazer o inverso. Procure a quantidade de atividades que você possa fazer dentro do tempo que você é permitido. Aprenda a dizer não. São estratégias simples que eu digo para você. Tá? O ideal é que pudesse ser tudo igual, 7 em tudo. Mas a gente não é anjo, né? Nós somos imperfeitos, tá? Então, o perfil comportamental, digamos, se possível um losango retinho assim, ótimo, porque estou equilibrado, tá? O máximo que você puder fazer, isso vai trazer sucesso para o seu ministério. As pessoas começarão a olhar para você de maneira diferente, tá? Vencedores e perdedores. Vencedores dizem: isto pode ser difícil, mas é possível. Perdedores dizem: isto pode ser possível, mas é muito difícil. Vencedores enxergam o resultado, perdedores enxergam a dor. Vencedores enxergam as possibilidades, perdedores enxergam problemas. Vencedores fazem acontecer, perdedores deixam acontecer. Se não aconteceu, infelizmente, fazer o quê, né? Vencedores dão um jeito, um jeitinho, né? Perdedores dão desculpas. Sério, o que você quer ser? Nós não devemos esperar, queridos irmãos, tempos fáceis, mas por líderes fortes de caráter. Nós não devemos esperar por tarefas iguais ao nosso poder, mas pedir a Deus poder igual às nossas tarefas e desafios. Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo depende também da nossa vontade e perseverança, não só cruzar os braços em si. Então, fica a vocês esses desafios. Se você depois quiser sentar com a sua esposa, fazer esse inventário, trocar ideias com ela sobre os dois, compararem, vocês podem descobrir como vocês se constroem ou se destroem e como vocês podem se ajudar um ao outro. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos vocês.